Nesse momento, darei início aqui ao tema efeito de grupos em estaca, né, com foco na interação solo-estrutura e também na NBR, falando sobre a questão do comportamento de estacas em grupo e também a estaca isolada. Geralmente, quando é o bloco de coroamento, né, são várias estacas, né, como o exemplo mostra aqui, várias estacas em conjunto que faz essa interação. O conceito de interação, né, ela está baseada em estacas próximas à superposição das tensões, né, formação do superbulbo de pressão, onde ela atinge aí as camadas do solo mais profundas, né, e a partir daí, então, é distribuído essas cargas, né. A gente vê que o conceito, né, desses efeitos no grupo de interação, ele vai ser destacado no bulbo, né, que eu irei mostrar adiante uma imagem que fala sobre isso. Aqui está a imagem, né, falando sobre essas estacas e o bulbo, né, de tensões delas. Então, essa super posição, né, onde elas passam uma das outras, então, essa interação. E pelo esse conceito, né, a superposição de tensões no maciço do solo, essa interação significa que o solo entre as estacas e abaixo delas sofre um acréscimo de tensão muito maior do que sofreria se fosse uma estaca sozinha. Então, é considerável isso, falando sobre o comportamento dessa estaca, tanto em grupo quanto isolada. E o resultado disso aí, o que que seria? É o recalque, né, do grupo, que tem de ser maior do que o recalque de uma estaca isolada. A norma brasileira, né, a BNT 6122, ela descreve o efeito de grupos como comportamento interativo entre as estacas de fundação, né, que, ao transmitirem as cargas ao solo, esse comportamento faz com que o recalque obtido por um grupo, né, de estacas seja diferente do recalque pela estaca isolada, né, que recebe a mesma carga. Então, nós vamos explorar um pouquinho sobre esses comportamentos, né, em conjunto e também da estaca isolada, explicando as interações, né, das estacas com o solo. Comportamento da estaca isolada. A estaca isolada transfere sua carga para o solo através do atrito lateral, né, que nós conhecemos o FURT, e também da resistência de ponta. Capacidade de carga, ela é determinada pela resistência do solo, né, que é ao seu redor e também abaixo dela, como nós já vimos em sala de aula. Então, trabalhando sobre a estaca isolada. Já a estaca em grupo, ela trabalha de uma maneira mais diferente na questão da interação, né? Então, quando várias estacas são instaladas próximas uma das outras, elas vai ser ligadas por um topo, né, por um bloco de coroamento. A interação solo-estaca. As zonas de influência, tensões no solo de cada estaca se sobrepõem. Isso faz com que a massa maior de solo seja mobilizada para suportar a carga. Redução de eficiência, né, a sobreposição das tensões reduz a eficiência do atrito lateral individual de cada estaca, pois o solo entre elas está sob tensão. Isso vai resultar, então, a capacidade de carga total, né, do grupo em relação à soma das capacidades individuais. O grau dessa redução vai ser medida pelo fator de eficiência em grupo, que, que é trabalhado para determinar a eficiência dessas stacks. O aumento dos recalques, né, devido também a como vai ser uma área maior do solo para poder mobilizar, vai ter uma interação entre as estacas. O recalque do grupo é geralmente muito maior do que uma estaca sobrecarga isolada, né? Aqui é um desenho parecido com o anterior. Ele fala sobre a interação dessas zonas. É uma estaca isolada, como ela trabalha, né, o seu bulbo de tensões, o seu tamanho, largura, né? E já que outra interação com duas estacas, a gente vê aqui essa interligação, né? Então esse atrito. E também tem outro desenho aqui embaixo que mostra várias estacas e as zonas de distribuição, né? De tensão, né? Com quatro estacas, três estacas, duas estacas.
a gente vê a diferença entre elas quando existem mais estacas próximas uma das outras, né? Então, esse espaçamento adequado, ele é, ele é necessário para reduzir aí a zona de sobreposição. Então, na hora de dimensionar, a gente precisa estar atento a isso, né? Fazer um dimensionamento correto e também viável para, para esse bloco de coroamento. Aqui é a eficiência do grupo, né? A gente vê que essa eficiência ela utiliza o método simplificado de cálculo, a capacidade total de carga do grupo em relação ao fator de eficiência do grupo, né? Então tem a soma aí das cargas que é trabalhado para calcular essa eficiência total do grupo. Essa eficiência do grupo, né? Ela pode ser trabalhada aí pela capacidade do grupo, que nem sempre é a soma das partes, né? Então, vai variar aí de acordo com a quantidade e também do espaçamento, né? E outros fatores que influenciam. Aqui tem, por exemplo, solos granulares, que pode haver um ganho, né, por compactação, solos coesivos. Existe a perda, né, aí também da eficiência e maiores recalques. Então, vai variar de um para outro, dependendo aí do tipo de solo, da capacidade e fatores que são, que são ligados aí à eficiência. Os fatores, né, fatores que influenciam aí o espaçamento do solo, né? Então, a definição do espaçamento das estacas no solo, a sobreposição dos bulbos de tensão, né? Lá na IBR fala sobre isso, 2,5, né? Sobre o diâmetro, em pré-moldadas também 3 vezes o diâmetro em moldadas em loco. Menor espaçamento, maior interação e menor eficiência, né? Então, tudo isso aí vai ser definido e vai influenciar diretamente aí na nossa, na nossa estaca e também no solo, né? Outro fator que seria a geometria do grupo, né? Então, quando há uma geometria que favorece, a eficiência é maior. Outro fator seria o tipo de solo, né? Como nós já citamos, em alguns solos ela vai ser mais eficiente, em outros não vai ser tanto, dependendo aí do tipo de solo, né? O comportamento vai ser, vai ser diferente. Em areias, a cravação de estacas pode densificar o solo, né? Aumenta o atrito e a capacidade de carga, né? Em argilas, o efeito é geralmente negativo, né? Devido aí ao amalgamento e ao aumento da poropressão. Então, tudo isso aí é variável. E também tem a questão dos métodos de execução, né? Que é utilizado. Então, cada método também vai diferenciar. E o outro seria o comprimento e a rigidez aí da estaca que está sendo executada, né? Hoje nós temos os métodos, né? Métodos clássicos que são mais eficientes. Temos aí, por exemplo, a regra de Feld, né, que ela utiliza uma redução de 1/16 por cada estaca vizinha, tanto na adjacente quanto na diagonal. É o mais utilizado, né? Também tem outros métodos, como nós vamos ver aqui, que é a conversa labária. Independente do valor do espaçamento, né? Esse método de Feld, né, que ele utiliza essa parte mais conservadora, também é mais rápido, né? E já pelo esse outro método de conversa barre, ele considera o arranjo, né, linhas e colunas, considera a relação de diâmetro, espaçamento, é mais eficiente, mas também é mais detalhado. Aí tem aqui a fórmula dele, para quem quiser utilizar esse método. A sapata hipotética ela é uma verificação obrigatória, né, que a gente utiliza em modelos, né, para verificar o recalque em grupo. Então, esse aí é um item da norma, né, o item 8. E aqui tem uma figura que mostra como que é feito essa sapata hipotética para verificação. Então, detalhe, de modo detalhado. Lá na norma fala sobre isso, fala sobre que a carga admissível ou força resistente de cálculo de um grupo de estacas ou tubulões não pode ser superior a
uma sapata hipotética, definida da seguinte forma: a sapata teria contorno igual ao do grupo e estaria apoiada numa cota superior à da ponta das fundações, sendo a diferença de cota igual a um terço do comprimento de penetração das fundações da camada do suporte, como mostrado na figura anterior. Então, ela fala sobre essa questão da carga admissível, né, que é admitida aí na força resistente para ser analisada.